Hoje eu quero conversar com você sobre, sobre um tema que, sinceramente, muda a forma como a gente entende a ansiedade. Ansiedade, medo, insegurança e até padrões repetitivos. Eu quero te pedir uma coisa logo no começo. Escuta isso com calma, porque se você entender esse conteúdo, eu garanto que você nunca mais vai olhar para a ansiedade da mesma forma. E e talvez você pare de se culpar por coisas que você vem tentando resolver há anos. Então, antes de continuar, se esse conteúdo fizer sentido para você e você quiser conversar comigo, acesse terapeutawellington.com, clicando lá no botão do WhatsApp e envia uma mensagem para mim. Eu quero uma sessão gratuita. Agora vamos ao conteúdo de hoje. Vamos lá. A grande pergunta: por que a mente entende, mas o corpo não muda? Você já percebeu isso? A pessoa entende, ela sabe que não faz sentido ter medo. Ela sabe que não precisa se preocupar tanto. Ela sabe que está tudo bem, mas mesmo assim, o corpo dispara, o coração acelera, a respiração muda, a tensão aparece. A mente entra em looping. E aí vem a pergunta que dói. Se eu entendo, por que eu continuo sentindo? E é aqui que entra a explicação dos três cérebros, exatamente. O cérebro triuno, sistemas em um só. Existe uma teoria conhecida como cérebro triuno, que ajuda a entender como nós funcionamos. E mesmo que a ciência moderna discuta alguns detalhes dessa divisão, o modelo é extremamente útil para compreender algo que é real. Nós não funcionamos com um cérebro apenas. Nós funcionamos com camadas, como se fossem níveis. E essas camadas são o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Mas agora eu vou te explicar isso de um jeito simples e bem prático. O cérebro reptiliano é o cérebro do perigo e da sobrevivência. O cérebro reptiliano é a base. É o cérebro mais antigo, mas ele é rápido e instintivo. E ele tem uma lógica muito simples. Ele não pensa como você pensa. Ele não analisa. Ele não argumenta. Ele não debate. Ele só faz uma pergunta: estou em perigo ou estou seguro? E isso muda tudo, porque ele pega toda a experiência da vida e reduz para esse binário: perigo ou segurança. Aqui está a origem prática da ansiedade. A ansiedade é o corpo reagindo como se estivesse em perigo. Mesmo quando não existe perigo real naquele momento. Eu vou usar aqui uma metáfora. É como um alarme de casa. Ele não toca porque alguém entrou. Ele toca porque ele suspeitou. E se o alarme estiver sensível demais, aí ele toca até com o vento. O cérebro reptiliano é assim. Quando ele está sensibilizado por experiências antigas, ele dispara rápido. E ele dispara no corpo. Vamos para o cérebro límbico,
que é o cérebro emocional, acima do reptiliano. Nós temos o cérebro límbico. Essa é a camada emocional. É a camada onde sentimentos são reprocessados. E aqui entra um detalhe muito, muito importante. Se o cérebro reptiliano está assustado, o emocional se distorce. Ou seja, você pode estar vivendo uma situação simples, mas se o seu sistema de perigo está ativado, o emocional ele transforma tudo em ameaça. E você começa a sentir insegurança, irritação, medo, tristeza intensa, sensação de abandono. Não porque o presente é grave, mas porque o sistema emocional está contaminado pelo alerta. É como se você colocasse um óculos vermelho. Tudo que você olhar vai parecer vermelho, entende? Mesmo que não seja. Quando o reptiliano entra em perigo, o emocional coloca lentes de ameaça na vida. E por fim, nós temos o neocórtex, que é a parte mais externa do cérebro, a parte inteligente, a parte lógica, a parte que pensa, planeja, analisa e tenta resolver. É a parte que diz assim: calma, isso não faz sentido. Você está exagerando. Você já passou por isso. Vai dar certo. E aqui está o grande problema. O neocórtex é inteligente, mas ele é lento. E ele é facilmente derrotado pelo cérebro reptiliano. Isso explica algo que muita gente vive. Ou seja, você pensa uma coisa, mas sente outra. Entende? Você quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal, o que não queria fazer. Você promete mudar, mas daí você repete o padrão. E você começa a se achar incoerente. Mas não é incoerente, não é incoerência, é hierarquia cerebral. É como uma empresa. Você tem o operário da produção, que é o reptiliano, o gerente emocional, que é o límbico, e o dono estrategista, que é o neocórtex. O dono é inteligente, mas quem está na linha de frente, trabalhando rápido, é o operário, o reptiliano. Se o operário decide apertar o botão de emergência, o dono, o neocórtex, pode até reclamar, mas o sistema inteiro para. Ou seja, o racional pode até querer controlar, mas o instinto manda primeiro. O cérebro reptiliano é a base física do inconsciente. E agora vem um ponto essencial para a terapia de reprocessamento generativo. O cérebro reptiliano é como a sede do inconsciente. Ele acumula registros, ele guarda experiências, ele armazena o que você viveu. E ele faz isso de forma profunda. Mesmo que você não se lembre conscientemente. E aqui você entende porque muita gente diz: mas eu nem lembro do que aconteceu. Mas sente ansiedade, né? Sente medo, sente insegurança, não é verdade? Isso porque o inconsciente não precisa que você lembre, ele só precisa que esteja lá registrado. Vamos fazer uma ligação com as 3 regras do inconsciente que eu expliquei para vocês, nos vídeos anteriores. Regra número 1,
O inconsciente é atemporal, ou seja, o que aconteceu há 10 anos pode estar sentindo como se fosse hoje. Regra 2, ele busca felicidade, ele busca equilíbrio, aprendizado, resolução emocional. E regra número 3, se não encontra, ele entra em looping, ou seja, repetição. Então, quando a pessoa não resolve uma dor emocional, o sistema entra em repetição. Ela revive o medo, ela revive o padrão, revive a reação. É como, pessoal, um aplicativo travado no celular. Você tenta usar, mas ele sempre volta para o mesmo erro. E enquanto você não atualizar o sistema, ele continua repetindo. Não tem jeito. E por que só falar não resolve? Né? Agora eu quero falar algo que talvez você nunca tenha pensado. Veja bem, a maioria das pessoas tenta resolver a ansiedade falando, pensando, analisando, tentando entender. Mas falar está no neocórtex, na camada mais alta. O problema emocional está no sistema profundo, a camada mais baixa, no registro, no inconsciente, no reptiliano. Então não adianta você tentar convencer o cérebro instintivo com argumentos. Ele não trabalha com lógica. Ele trabalha com perigo, segurança, lembram? Por isso, tantas pessoas fazem anos de terapia tradicional e continua com a mesma ansiedade, continua com o mesmo medo e continuam com o mesmo looping. E aqui é importante dizer com bastante responsabilidade. A fala ajuda muito, muito mesmo. Mas dependendo do caso, ela não reorganiza o registro, ela só explica. O que a TRG busca fazer? A TRG trabalha de baixo para cima. Ou seja, primeiro ela estabiliza o sistema profundo, depois ela reorganiza o emocional. E só então o racional ganha liberdade. É como tentar dirigir um carro com a roda desalinhada. Você pode ter um ótimo motorista, você pode ter um excelente GPS, você pode ter um ótimo motor, mas se a base estiver desalinhada, o carro puxa para o lado. Então, o reptiliano é essa base. Se ele está em perigo, todo o resto vai puxar, não tem jeito. Então, se você entendeu esse vídeo, você entendeu algo muito, muito importante. A ansiedade não é falta de força de vontade. A ansiedade não é um sistema de proteção ativado. E o cérebro racional, ele não consegue resolver tudo sozinho. Porque o cérebro mais rápido e mais primitivo sempre vai reagir primeiro. E por isso, o processo terapêutico ele precisa reorganizar o que está registrado lá no inconsciente, lá no cérebro reptiliano. Isso é muito importante. Esse entendimento é muito importante. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido novamente para você, continue acompanhando essa série no nosso canal, porque no próximo vídeo eu vou te explicar como o inconsciente generaliza experiências e por que às vezes uma dor antiga vira medo de tudo. E se você quiser conversar comigo, mais uma vez eu peço, acessa lá o meu site terapeutawellington.com
clicando lá no botão de WhatsApp e envia uma mensagem para mim. Eu quero uma sessão gratuita. Será um prazer conversar com você e te explicar realmente de forma muito mais prática e muito mais profunda como tudo isso funciona. Obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.